segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 3, você pode abrir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Versículos 14 ao versículos 17, e nós iremos fazer como faziam os pastores no início da reforma. Eu estarei lendo o versículo, os irmãos estavam lendo os mesmos versículos após mim. Ok? Entendeu? Naquela época, Lutero, Calvino, eles faziam isso para que a igreja pudesse tocar na cabeça a palavra de Deus. Como não é o nosso caso aqui, graças a Deus por isso, mas naquela época poucos eram letrados. O latim era a língua falada no púlpito das igrejas. Então, muitos poucos sabiam ler e escrever. Então, os reformadores, para que eles pudessem tocar a palavra de Deus, ele falava, lia e mandava a igreja repetir. Vamos fazer assim? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus, muito obrigado. Aqui estamos nós, os seus filhos, prostrados diante de Ti, porque sabemos que não há outro senão a Ti a quem devemos adorar. E é por esse motivo, Pai, que nós entregamos a Ti a nossa adoração, através dos louvores, através, ó Deus, das orações feitas aqui, através das nossas ofertas. Ah, Senhor, muito obrigado por nos dar esse privilégio. Agora, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, então fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. A fé e a Escritura. Uma das frases muito importantes que nós conhecemos é uma frase de Cirilo de Jerusalém. Ele diz assim, abre-se aspas, com referência aos divinos e sagrados ministérios da fé, nem mesmo a mínima parte dele pode ser transmitida sem as Escrituras Sagradas. Não se deixem levar por palavras sedutoras e argumentos engenhosos, mesmo com respeito a mim, que lhes digo estas coisas, não se apressem em acreditar, a menos que recebam das Escrituras Sagradas a prova das coisas que lhe anunciam. A salvação em que acreditamos não é aprovada por raciocínios engenhosos, mas das Escrituras Sagradas. Cirilo de Jerusalém. Cirilo está falando aos nossos corações. Cirilo está dizendo algo que já naquele tempo acontecia com ele e acontece conosco, onde
o apóstolo Paulo também está escrevendo ao seu filho amado na fé, onde muitas pessoas entravam nas igrejas dizendo que você tinha uma necessidade tremenda de ouvir a palavra de Deus, sim, de crer em Jesus Cristo, sim, mas acima de tudo você precisava de algo a mais para você servir a Deus e ser salvo pelo próprio. A nossa confissão, então, de fé de Westminster, naquela necessidade de depender a palavra de Deus, ela vai então lá no seu primeiro capítulo, no seu primeira pergunta do breve catecismo ou do catecismo maior, ele vai dizer assim: o que é a palavra de Deus? E a resposta, ela é bem clara para nós quando ele diz: as escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e de prática. Lá na Confissão de Fé de Westminster, onde nós temos aqui os nossos símbolos de fé, onde é a nossa referência, vai dizer o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende de testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor, e tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Logo que nós, então, ouvimos tudo isso, começamos a perceber que homens que tiveram a diferença, que fizeram a diferença na vida da igreja, homens que hoje nós estamos aqui celebrando a Deus, porque eles fizeram a diferença no seu tempo, tiveram-se muito incomodados com tudo que estava acontecendo ao seu redor. Nós vamos olhar Agostinho de Hipona, um dos marcos da igreja, que entrou em crise depois de passar por maniqueísmo, por saber quem é esse Deus que eu e você adoramos hoje, por tentar entender esse Deus. Ele entra em crise, ele começa a chorar, ele começa a perguntar a Deus: onde é que tu estás? Quem é você? Por que eu não sinto o que os outros estão sentindo? Haja vista que a mãe do mesmo orava a vida toda para a conversão do seu filho. Então, não se sabe como e porquê, todo mundo já conhece a história desse menino chamado agora, passa por ele e joga um livro no seu colo e fala: pega e leia. Era um livro de Romanos que está ali dentro da sua Bíblia, e ele começa a ler aquele livro de Romanos, e ele começa agora a entender o que está acontecendo com ele. O Espírito Santo de Deus agora está fazendo o quê? Está fazendo morada no coração desse homem, de Agostinho de Hipona, onde todos nós hoje, como igreja reformada, seguimos muito a sua doutrina, onde Calvino vai beber dessa água. E aquele homem agora, ele começa a trabalhar incessantemente pelo amor de Deus. Ele começa a trabalhar para entender que Cristo é o seu Redentor, Cristo é o seu Salvador. Ao ponto que dizem que a sua ex-amante lhe chamava pela rua: Agostinho, Agostinho! E ele, dando de ouvido de mercador, ele não ouviu, então ela correu, passou pela sua frente e falou: Agostinho sumiu, está lembrado de mim? Aquele Agostinho morreu. Hoje existe um novo Agostinho. Esse Agostinho, ele vai fazer diferença na vida de um outro homem. Esse livro vai fazer diferença também na vida de um outro homem. Um homem que está vivendo no período medieval. Um homem onde ele não está conformado com o que está acontecendo na igreja. E aí ele começa a perceber que o justo vive pela fé. Esse homem se chama Lutero, desafiando o seu tempo. Esse homem agora vai lá
sabe, no castelo de Gutenberg, não é isso? Ou Gutenberg, como seja, ele crava suas 95 teses lá e desafia os teólogos da época a debaterem isso. Porque Teseu está chegando na cidade para vender indulgência, dizendo que se você colocar no gasofilaço uma oferta, quem está no inferno, no purgatório, vai ser automaticamente elevado aos céus com a oferta que você coloca no gasofilaço. Mentiroso! E agora, esse homem chamado Lutero, ele desafia a igreja, ele desafia o príncipe, desafia todos. Porque o justo, ele vai viver pela fé. O justo vai viver pelo amor de Deus. Calvino, ele não iria ficar em Genebra, ele ia passar direto. Mas o seu amigo o constrange, dizendo para ele ficar lá. E aí, ele diz mais, ele vai dizer para Calvino: se você não ficar, eu jogo uma praga em você. E por que ele fala isso? Porque ele sabia que Calvino tinha um temor de Deus no seu coração. Genebra precisava de transformar, de ser transformada. Genebra precisava de uma transformação. E somente aquele homem agora, sabe, podia fazer isso porque era bruto demais. A história vai dizer que as pessoas andavam com um santo pela rua, então o Farel pegou aquele santo, jogou no rio e saiu correndo, e o povo da igreja católica foi atrás dele tentando matá-lo. Mas Calvino era mais cometido. Calvino era um homem que era da ciência. E ele faz uma transformação naquele lugar, ele muda Genebra, e quando ele é expulso de Genebra, a Genebra entra novamente no antro da perdição. Chamam Calvino de volta, e Calvino consegue mais uma vez solucionar o problema. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? É simples, irmãos. Para que isso pudesse acontecer na vida de Calvino, para que isso pudesse acontecer na vida de Lutero, para que isso pudesse acontecer na vida de Agostinho de Hipona, houve uma necessidade tremenda de que o Espírito Santo de Deus habitasse no seu coração. Se o Espírito Santo de Deus não habitasse no coração desses homens, fazendo essa transformação, eles continuariam sendo pessoas comuns, numa sociedade comum, pervertida, pecadora. Mas a transformação que aconteceu na vida dele é a mesma que acontece nas nossas vidas todos os dias. Nós só estamos aqui nessa igreja, em Cartaciona, é isso, porque o Espírito Santo de Deus moveu seu coração para estar aqui. Nós só estamos aqui diante de Deus e conhecemos a Deus porque o Espírito Santo de Deus, ele fez aquilo que nós chamamos no grego de metanoia, uma modificação, uma mudança radical nas nossas vidas. Porque sem isso nós seríamos mais umas pessoas comuns que andam pelo mundo. Mas agora, você conhece a Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em você, ele vive em você e vive pela fé em Cristo Jesus. E lá no livro de Efésios vai dizer que isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. É Deus agora, essa fé não é tua, a sua fé para trabalhar é ótima, ela é humana. A sua fé para você fazer o que você quer, a sua faculdade e tudo aquilo que você pretende fazer na sua vida, no seu trabalho secular, é ótimo, é sua. Mas a fé em crer em Jesus Cristo Todo-Poderoso só pode vir de Deus, e quem te dá é o Espírito Santo de Deus. Eu ando muito em consultórios por aí, e eu costumo dizer que onde eu vou, o consultório está lá com a Bíblia aberta. E geralmente consultórios abertos estão assim: Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Ou quando não, o Salmo 23, quando o
O salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, estás comigo. Há muitos ainda que celebram e falam o Salmo 1, quando diz: bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas suas folhagens não murcham, não secam, não caem. Sabe, irmãos, há muitas pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser revisada. Há muitas pessoas dizendo que a Bíblia não fala a verdade. Há muitas pessoas dizendo que a Bíblia, ela na verdade precisa ser transformada. Há muitos pastores falando isso por aí. Mas a Bíblia, ela passa a ser um livro comum quando ela é lida por uma pessoa comum. Vamos lembrar que agora que você conhece a palavra de Deus, agora que você sabe quem é Deus, agora que você conhece o amor de Deus, agora você já sabe a importância da Bíblia na sua vida. Agora você sabe quem é a Bíblia, o que é a Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o hálito de Deus. Ela é a boca de Deus para os seus servos. Ela não é somente um livro comum. A Bíblia, quando ela chega em certos lugares, ela vai mudar o hábito das pessoas. A Bíblia, quando ela chega em um certo lugar... Tem um ex-colega meu que fez o seminário comigo, ele é de Niterói, e um dia ele me contou o seu testemunho. Ele disse: rapaz, eu era um devasso, eu vivia no mundo, meu pai, centro de mesa branca, minha mãe do candomblé, e nós estávamos lá naquela vida louca, eu vivendo nas drogas, nas bebidas, nas baladas com os amigos. Passava um missionário, me entregava a palavra de Deus, a primeira lata do lixo que eu achava eu jogava fora e continuava na minha vida. Um belo dia, passou uma missionária, entregou a Bíblia na minha mão e falou: não joga fora, porque vai chegar um dia que você vai precisar dela, e quando você precisar dela, ela vai estar lá para solucionar o seu problema. E ele chegou então, não jogou fora, ele chegou em casa, ele pegou aquela Bíblia, botou lá em cima do guarda-roupa, no lugar mais difícil, e um belo dia, numa discussão em casa com seu pai e com sua mãe, ele entrou em crise, e o Espírito Santo de Deus pegou e falou para ele: pega e leia a Bíblia. Ele correu lá, e a primeira palavra que ele encontrou foi: descansa o seu fardo em mim, é suave e leve. Eu sou o Senhor que te tirei da servidão e vou te colocar num lugar que emana leite e mel. A Bíblia é isto. A Bíblia, ela fala com você. A Bíblia agora, você conhecendo ela, você vai entender muito bem o que Deus queria fazer, porque quando Deus pega aquele menino chamado Samuel e que chama ele pelo nome Samuel, ele se levanta, ele põe de pé, ele vai aonde? Para onde que ele vai? Ao sacerdote ali. O sacerdote ali fala o quê? Me chamastes? O sacerdote vai dizer: não te chamei. Volta para dormir. E quando ele ouve de novo o nome, que ele vai lá, o sacerdote fala assim: quando você não ouvir essa voz de novo, ponha-te de... Quando o Senhor fala, ele se colocou de pé. Ele disse: eis-me aqui. É nela que você vai entender agora o que Deus quer para você. É nela que você vai entender como é importante você viver na presença de Deus. É nela que você vai ter conhecimento que Deus se apresentou a você em primeiro lugar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e Ele jamais poderia, apresentar-se a você se você estivesse no mundo do pecado, ainda vivendo num servidão de Satanás.
A Bíblia está anunciando Deus para você. A Bíblia está falando do amor de Deus para você. A Bíblia está mostrando para mim e para você o quanto nós somos importantes para o Senhor. Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Eu quero tirar o meu povo lá da servidão, Moisés. Moisés, eu quero falar com o meu povo. O povo caminha por um deserto sem lei. Então esse Deus, ele vem, faz uma lei e te dá. A primeira coisa que nós vamos aprender então é que você tem regras para com Deus. Ai, irmãos, Deus estabeleceu algumas festas para o tabernáculo. Deus estabeleceu algumas festas para o templo. E quando Deus estabelece essa festa, Ele também estabelece regras. E qual é a regra? A regra serve para quem? A regra serve para quem que está lá fora? Não. A regra vai servir para mim, para você. A regra serve para nós. É por isso que lá no nosso catecismo está dizendo: a Bíblia é um livro de regras, de fé e de prática. Quantos homens, quantas mulheres não praticam a palavra de Deus e batem no peito dizendo: eu sou do Senhor? Quantos lugares nós estamos vendo que o Deus está ficando de lado, quando na verdade Ele tem que ser o centro de todas as coisas? Quantas vezes nós temos visto as pessoas indo a Deus, falando com Deus como se Ele fosse uma mulher do Senhor: eu vou te adorar, eu vou te servir, mas eu quero um carro novo do ano, uma casa. Senhor, eu quero te adorar, mas acima de tudo, me arranje uma mulher, companheira, trabalhadora, que eu possa te servir 24 horas por dia enquanto ela trabalha. Não parece, mas é verdade. Como se isso fizesse parte do plano da salvação, e não faz. Somos pecadores, somos miseráveis, merecemos a morte, mas nós vamos saber que Jesus Cristo morreu naquela cruz por cada um de nós, por amor a nós, para vivermos uma vida neste mundo passais por, mas tende, porque nenhum cristão vai viver uma vida de mar neste mundo. Nenhum cristão vai viver uma maravilha neste mundo. Um dia todos nós vamos morrer, um dia todos nós vamos embora, mas você sabe que você vai para a morada eterna, vai viver com Cristo, porque essa é uma promessa que é dada aos filhos de Deus. Você só acha isso na Bíblia, não acha em livro mais nenhum lugar. É só na Bíblia que está isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao senão. Onde você leu isso? No livro de Agatha Christie? Não, foi na Bíblia. Foi na Bíblia que teve um Deus que fez uma promessa antes do filho existir, dizendo que Ele vai dar o seu filho para morrer por nós, porque nós traímos, porque nós pecamos contra Ele. E nós éramos acusados 24 horas por dia pelo próprio diabo, porque o salário do pecado é... E onde foi que você leu isso, rapaz? Aonde? Na Bíblia. Sabe? E você precisa entender isso. Você sabe que um Deus que tem uma promessa com você, apesar de você ser pecador, apesar de você não cumprir com as promessas que você faz, e isso é muito triste, porque nós precisamos cumprir com aquilo que falamos diante de Deus, não cumprimos. Eu sou de um tempo na igreja, onde o pastor, quando vinha batizar uma criança, eu via ali uma pia batismal maravilhosa, eu falei: isso é uma dessa para mim. Ele falou: não, eu vou irmão da igreja aqui. Eu falei: cara, mandei fazer uma coluna dessa para mim, por favor. Sabe? Porque você batiza crianças, nós somos aliancistas.
Os nossos filhos têm que fazer parte disso, é por isso que eles estão lá atrás agora aprendendo a palavra de Deus na linguagem deles. E nós, como os pais, aproveitemos os nossos filhos, a Deus aos nossos filhos. E o pastor naquela época falava assim: você promete orar pelo seu filho, ensinar a ler e escrever para que ele possa ler a palavra de Deus. E você falava o quê? Prometo. Sim, prometo. Promete mais. Promete trazê-lo todos os domingos à casa do Senhor, para que ele tenha prazer de estar na casa de Deus. Promete? O que vocês falaram? Sim, prometo. Porque os nossos pais fizeram isso conosco. Mãe, não quer na igreja hoje não, mãe. Ah, tu não vai na igreja não? Não, tu também vai comer. Oi? Você não quer ir na igreja, quem dá o alimento é Deus. Se você não quer ir na igreja, então tu não come. Mas hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Então por isso mesmo, então tu não come. É assim. E a gente saía aborrecido, saía chateado. Mas quando chegava lá, eu costumo perguntar um corinho que eu aprendi lá quando criança, eu ficava com vergonha. Muitos sabem um pouco dele. Eu até brinco com Eliane. Por incrível que pareça, eu achei uma igreja que sabe o cântico, eu não acredito. Bondoso Deus criou o mimoso passarinho que cantando alegre faz piu, piu, piu e vai fazer seu ninho. Piu, 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 piu. Agora você imagina, você cantando isso como criança e o regente mandando você fazer jeito. Bondoso Deus criou o mimoso pássaro. E você assim. Mas aonde você aprende isso? Na igreja. Aonde você aprendeu? Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Onde foi que você aprendeu? No coro da igreja. Como é bom estarmos aqui, Senhor. Como é bom vivermos aqui, Senhor. Como é bom viver na igreja, como é bom! Mas hoje nós temos olhado o batismo, os pastores não fazem mais os pais prometerem isso. Os pastores não viram mais para a igreja e falaram: a igreja de pé. A igreja ficava de pé, levante a mão direita e voz, a igreja promete cuidar dessa criança e gerar por ela e orar por ela. Sim, prometemos, era uma coisa de coral. E os pais lá todo povo na frente, acreditando que isso vai dar certo. É a igreja de Cristo Jesus, irmãos. E você só vai saber disso se você tiver a palavra de Deus nas mãos. Eliane tem 2 netinhos. Quando nós estamos lá na igreja, limpando a igreja, eles ficam lá brincando de culto. A mais nova vai falar, ontem eles estiveram contando a história de Jonas. E Jonas então morreu, e que Jonas, eu estou lá no gabinete pastoral vendo, só ouvindo. Agora, Benjamin, você vai cantar um cântico. Fala aí, Benjamin, um cântico. É lá que eles têm que aprender. Samuel era pequeno, ele vivia na casa de Deus. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está falando para esse menino chamado Timóteo. Olha o texto. Ih, rapaz, o menino já foi embora. Foi arrebatado. Foi arrebatado? Olha o texto. Vamos lá no texto? Vamos lá no texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, de quem foi que Timóteo aprendeu. Ele aprendeu na sua casa, com a sua avó Loide, com a sua mãe. Ele era pequeno, a sua mãe já ensinava a ele a palavra de Deus. Paulo só lapidou aquele menino através do poder do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo para ele: olha, garoto, você continua permaneça nessa fé que foi dada por você, que você aprendeu dentro da sua casa, com a sua mãe, com a sua avó. E como é bonito ver isso, irmãos, quando nós vemos os pais carregando os filhos, botando na frente e botando eles para entrar na casa de Deus, para aprender mais de Deus. E que desde, olha bem o versículo 15, que desde, está aí?
Vamos ler junto? Limpidez, né? Sabe? Desde a infância. Mas pastor, eu não vi na infância. Não, o apóstolo Paulo vai dizer que você era aquele que ainda toma leite. Não pode comer um alimento sólido. Então você ainda é uma criança na presença de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Teve um certo rapaz que ficou preso durante 20 anos na vida, então ele saiu com a Bíblia na mão e entrou numa igreja e falou: pastor, eu não quero trabalhar para Deus. Fiquei 20 anos. Senta aí e espera. Pastor, eu estou aqui. 1 ano, senta aí e espera. 2 anos, senta aí. 3 anos, senta aí e espera. Um belo dia não apareceu mais. Então o pastor falou: subiu da igreja. Claro, pastor, passei 20 anos preso, dentro da palavra de Deus. E quando eu quero trabalhar, o Senhor mandou sentar e esperar. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Precisamos entender a palavra de Deus. Ele está ali, mas ele quer aprender não somente lendo, mas ele também quer aprender na prática. Ele quer aprender como se faz, porque não é como nós, nascido e criado na igreja presbiteriana do Brasil, sei lá qual foi a igreja que você nasceu e foi criado. Mas ele está ávido por fazer. Uma das coisas mais lindas que eu aprendo com Jesus é que Jesus me ensina não somente na teoria, mas também na prática. Jesus nos ensina. O apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo está falando para esse menino agora, pastor Timóteo, como ele deve agir diante da sociedade. A transformação que o Espírito Santo de Deus fez na vida dele está fazendo na vida de muita gente. E o que você sabe que você está aqui hoje na igreja, adorando e reverenciando a Deus, e que você vai ser salvo por isso, porque você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus, e está lá na carta de Pedro, dizendo exatamente isso: vós sois eleitos do Senhor, nação de Deus, exclusiva de Deus. Mas tem algo que nós também precisamos anunciar, porque na palavra de Deus também vai dizer. Esta semana, nós perdemos assim um grande pastor. Houve um impacto. E eu falei para minha esposa, foi de uma estupidez tão grande. Ser internado 2 dias e morrer de uma hora para outra. E aí nós vamos lembrar da palavra de Deus de novo, que você não vai encontrar lá no livro de Augusto Cury, mas você vai encontrar na palavra de Deus que a vida do Filho do Homem será como um relâmpago, como um piscar de olhos. E nós então vamos entender que Jesus estava dizendo exatamente isso. Eu estava conversando com ele ontem, meu Deus, como pode? Foi hoje. Sabe? Mas também nós precisamos entender que, vocês já pararam para pensar, irmãos, que não existe inferno? Não existe inferno. Porque todo mundo que morre, que não é da igreja, vai para o céu. Ah, fulano de tal vai encontrar com ele lá no céu, vão bater um pagodezinho lá no céu. Ah, vai mesmo? Vai bater mesmo um pagodezinho lá no céu? Ah, hoje está... Desculpe, irmãos, o cara é homossexual, vive uma vida devassa, está longe de Deus, excomunga a Deus, quando morre, diz que ainda vai para o céu. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe as pontas dos seus dedos e umedeça os meus lábios, pois o lugar onde eu estou é muito quente. Não pode, porque a distância entre você e ele é muito grande. Jesus é o que mais vai falar na palavra dele sobre o inferno. Jesus é o que mais vai dizer sobre isso no Novo Testamento, nos Evangelhos. Vai falar sobre o inferno, sobre o Seol, sobre o Xena, sobre o Vale de Hino, onde queima
terra e jamais você vai conseguir morrer, porque não tem mais morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Mas nós, como igreja de Cristo Jesus, sabemos que é muito bom estarmos aqui na casa de Deus, conhecemos a palavra do Senhor, ela é um livro de regra, de fé e prática das nossas vidas. Mas nós temos responsabilidades. Mateus capítulo 28 vai dizer: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Falai dessa palavra sem cessar. E todos aqueles que foram convertidos serão salvos. É pregar a palavra de Deus, é levar essa palavra de Deus, é anunciar o Evangelho a mesmo aqueles que não estão salvos, para saber que um dia eles vão estar no inferno. Nós precisamos fazer isso, porque um belo dia, eu vou lembrar um pouco dos pentecostais, me desculpem, porque os meus avós eram lá daquela igreja pentecostal, quando eles começavam a cantar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. A igreja está subindo, irmãos. A igreja está indo embora. E aí, essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, a palavra que todos nós cremos nela e temos como Deus falando aos nossos corações, será simplesmente um livro, onde tem palavras, porque Deus já não está mais nela, porque a igreja de Cristo Jesus já foi, subiu, não faz mais sentido. Vão ler, vão ler, vão ler, vão ler, vão ler, e o Espírito Santo de Deus não vai falar nada com eles. E eles vão entrar pelas igrejas, e muitos vão entrar, muitos pastores vão estar aqui orando, intercedendo, mas o Espírito Santo de Deus não vai estar mais. Pega a palavra, leia a palavra, medita nela, é o que Deus vai falar para Josué. Medita nessa palavra de dia e de noite, não se desvia dela nem da direita nem para. Então somente ser forte, Josué. Medita nesta palavra, leia esta palavra, Josué. Não te mandou eu. E às vezes fazemos como nos consultórios, deixamos a palavra de lado. Lá no Salmo 23, no Salmo 91, no Salmo 1. Fui visitar uma irmã outro dia, a página estava amarela. No Salmo 23, você vai virar a outra página, está branquinha como a neve. Não lê a Bíblia. E Deus está querendo falar para você. Ou você acha que vai acontecer contigo como aconteceu no Antigo Testamento? Como é que é o teu nome? Geraldo! Aí vai ficar de pé, né? Vai vir até que eu falar: não, não é comigo não. Você acha que vai acontecer isso? Jesus já fez isso por mim e por você. Homens e mulheres morreram para que essa Bíblia chegasse até você. Nós hoje temos o direito de ler Bíblias e mais Bíblias e mais Bíblias, a palavra de Deus. Você tem uma coleção de Bíblias em casa, eu tenho uma coleção de Bíblias em casa. De várias maneiras. Mas o que importa é que eu estou ouvindo a palavra de Deus no meu coração. Estou procurando fazer o melhor para ser mais alto que a neve. Daqui a pouco nós vamos cear. E se você só sabe que você tem que fazer essa ceia porque o Espírito Santo de Deus falou no seu coração. Lá na palavra de Deus. Para encerrar, eu acho que eu já estou passando da hora.
Suméria. Achei muito lindo isso. O rei morre. Preparam o rei, botam a melhor roupa, colocam num caixão de ouro, botam numa carruagem de ouro, colocam os melhores cavalos. O reino está aqui, a igreja está a 500 metros, a 1000 metros na mesma reta, e vai na frente do rei um sacerdote com um cajado. E quando eles vão andando naquele movimento fúnebre, eles vão louvando a Deus, chegando até lá. Então o sacerdote, ele bate na porta da igreja, da catedral. E alguém do lado de dentro pergunta: quem é? É o rei, todo-poderoso, ganhador de várias guerras, dono desse reino. Fala o sacerdote do lado de fora. Então, o sacerdote do lado de dentro vai dizer para ele: eu não vos conheço. Sacerdote do lado de fora bate de novo. E ele pergunta: quem é? É o rei, todo-poderoso, dono desse reino. Pede licença para entrar. O sacerdote do lado de fora vai dizer de novo: eu não vos conheço, sai daqui. O sacerdote do lado de fora bate de novo. O de dentro pergunta: quem é? Sou eu, cristão, miserável, pecador, que reconhece a sua miserabilidade diante do grande eu sou. Abre a porta. Então as portas se abrem. Arrogante não entra no céu. Homens que andam longe de Deus, achando que tudo se resume nesta vida, não entra no céu. Onde é que você está? De que lado você está? Como você está diante do teu Deus? Como você está fazendo? Pastor, eu não sei. Não sabe? Vamos para as crianças de novo? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. É tão simples assim. Eis que eu estou à porta e bato. Vamos ficar de pé. Deus, aqui estamos nós, os seus servos, reconhecendo que o Senhor se apresentou a nós, porque nós não estávamos em condição nenhuma, ó Deus, de estar na tua presença. Mas a própria Senhor dá o seu único filho para morrer por cada um de nós. E nós, ó Deus, então agora foi descortinado os nossos olhos e podemos ver a sua glória, assim como o teu servo Isaías, o profeta, disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu vi a glória de Deus. Assim, Deus, nós vimos a tua glória, apesar de todas as nossas imperfeições, porque conhecemos a tua palavra. O Senhor fala conosco todos os dias, ó Deus, como estivesse descendo no jardim do Éden, para falar com teus servos, Adão e Eva. Assim o Senhor faz conosco, ó Deus, porque aprove dar o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, desperta em nós cada vez mais a vontade de estar na tua casa para te louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, desperta na família, ó Deus, o desejo de estar na tua casa e te adorar e bendizer o teu santo nome. Senhor, desperta os lares, os pais de família, ó Deus,
para que eles venham estar diante de Ti, para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.